Oi, que bom que você chegou ao 10% mais. Hoje a gente vai conversar sobre a relação entre arquitetura, cérebro e longevidade com Ciro Ferrer. O Ciro é arquiteto urbanista, especialista em gerontologia, com formação em neurociência e neuroarquitetura. Ele vai contar sobre como as casas, cidades e os ambientes podem favorecer mais saúde, independência e qualidade de vida ao longo dos anos. Seja muito bem-vindo, Ciro. Olá, olá, pessoal. Abigail, um prazer estar aqui com vocês. Muito prazer. Eu que agradeço a sua participação, porque eu tenho certeza que nessa conversa serão reveladas informações que poucas pessoas fazem ideia que exista. A relação cérebro, arquitetura, longevidade, cuidados. Vamos lá. Ciro, a gente pode iniciar a nossa conversa falando que a maior parte das pessoas elas podem pensar que sobre arquitetura como estética e funcionalidade. Em que momento na sua trajetória você percebeu que os ambientes influenciam comportamentos, emoções e saúde? Certo, Abigail. Então vamos lá. Né? Você acabou de dar uma baita responsabilidade, né? Então vamos aqui caprichar para não decepcionar o público. Bem, até então eu nunca tinha pensado em ser arquiteto e entrar nessa área, certo? No entanto, devido às questões que eu desenhava bastante e tudo mais, né? Eu entrei na graduação de arquitetura, né? E nesse contexto, eu cresci toda a minha vida, né, e ainda vivo com pessoas mais velhas que eu, pessoas bem mais velhas, pessoas bem longevas, né, e diversas gerações. Então, eu cresci a minha vida toda, né, com a minha mãe, a minha tia e a minha avó, né, 3 gerações diferentes. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, né, a minha avó, até os 90 anos dela, né, passou-se 90 anos, desde criança, assim, desde literalmente 5, 6 anos de idade, ela era uma ótima dona de casa, né, porque tinha muitos irmãos e ela tinha que cuidar de todos, né. Então, ela perdeu a mãe dela muito cedo, então ela teve que assumir esses cuidados. Então, ao chegar aqui em Fortaleza, né, ela se instalou na casa e etc, e ela reinava na casa dela, né, tanto é que o bordão dela era minha casa, minhas regras, né. Então, ela sabia de tudo que acontecia na casa, se você, até os grãos de poeira, ela sabia onde estava, se estava certo ou não. Então, a minha avó sempre foi muito independente, autônoma, fazia questão de fazer alimentação, quando alguém chegava, fazer festa, sair de casa, andar a pé, ir à igreja, ir no mercantil, ir a todo lugar, sem pedir a ninguém, sem se incomodar se ia ou não, gerar preocupações. Com certeza, eu não se preocupava com essa questão. Então, assim que eu entrei na graduação, né, a minha avó, ela sofreu uma queda, né, o fêmur, o local superior do fêmur trincou, ela sofreu uma queda na cozinha, e a partir dessa queda, infelizmente, ela passou a ser uma pessoa acamada, né, e nesse ponto, né, eu literalmente passei do dia para a noite, né, e virei, da noite para o dia, na verdade, porque foi à noite, um neto cuidador, né, um neto graduando em arquitetura, cuidador da minha avó. Então, nesse quesito, né, tudo aquilo que a minha avó e que eu vivenciei, né, foi realmente se dissipar ali em um piscar de olhos, né, a partir de uma mera, entre muitas aspas, queda. Então, tudo aquilo que minha avó acreditava, que idealizava, que ela fazia até então, né, foi por água abaixo, digamos assim, né, então ela passou a ser cerceada pela própria casa dela, que ela dominava com a palma da sua mão, né. Então, a minha avó passou tanto tempo sendo essa pessoa ativa, né, dominadora da própria casa, e agora a casa passou a dominá-la, né? Então, e além de tudo, né, eu fiquei perplexo com quão o ambiente prejudica no hábito do cuidar, né? O espaçamento do banheiro, aquele box apertado, que para uma pessoa é maravilhosa, mas para uma pessoa em cuidado ao mesmo tempo já fica dificultoso. A questão de ter ou não piso liso, de você ter ou não uma mínima parede, né? Que tem ali, parede não, uma porta, tem um espaçamento no mínimo, né, de 80, e mesmo de 80, como minha avó era muito avantajada, a cadeira dela era maior, então a cadeira dela não passava em nenhum canto da casa, né, porque
tinha que ter 90 ali centímetros de largura. Então, a partir desse quesito, a minha avó começou a realmente sofrer, né, uma depressão, que ela queria voltar muito a andar, não conseguia, ela não podia nem tomar água, ela conseguia tomar sozinha, né? Então, eu, como um homem, né, especialmente, né, e minha avó ali extremamente machista, tendo em vista que ela cresceu nessa sociedade machista, né, ela tinha 90 anos, certo? Então, foi difícil, muito difícil para ela, foi muito doloroso, né? Foi realmente uma violência implícita, psicológica, né? Porque assim, nossa, ela ficava horrorizada quando eu ia na cozinha preparar algum alimento, né? Quem dirá dar banho nela. Eu nunca me vi ali banhando as partes da minha avó, etc. Então, realmente foi um baita aprendizado, entende? Que eu fiquei assim, nossa. E tudo que eu via na faculdade durante os 5 anos que eu fui cuidador dela e durante os 5 anos de graduação, nada falava sobre a pessoa idosa e sobre essa confluência, né, do corpo que envelhece no ambiente. Não Ciro, assim despertou essa minha então curiosidade. eu posso entender que, né, quando eu digo a maior parte das pessoas, a gente está falando o correto, porque o normal é pensar depois que acontece. Então, depois, o que, que eu vou fazer em meio a tantas descobertas, né? Mais essa em relação ao que eu faço com a casa, como é que eu deixo essa casa acessível para essa pessoa? Justamente. Então, assim, Abigail, é interessante a gente partir do princípio, né, de onde foi assim que se consolidou isso, tendo em vista que eu sou um mero mortal latino-americano, né? Então, logicamente, eu tenho aquela, digamos, responsabilidade acadêmica, né, de destrinchar até para quem tiver curiosidade de conhecer mais, né? Quando a gente associa o ambiente construído, né, ao nosso envelhecimento, ou seja, desde aquela mãe que, olha, estou grávida, né, e passa ali toda a trajetória de vida, do nosso envelhecimento, a gente tem a gerontologia, certo? Que é esse campo, né, que você explora muito bem nas suas lives, a questão de se preocupar com o envelhecimento biológico, psicológico e social, né, da pessoa durante a sua trajetória de vida. E a gente tem a gerontologia ambiental, que ela trata justamente dessa perspectiva do corpo que envelhece no ambiente construído, né? Então, quando a gente está falando de arquitetura, de pessoa idosa, de criança, de um adulto, a gente está falando de gerontologia ambiental, porque o ambiente exerce uma pressão naquela pessoa e, mediante a sua competência, né, a sua destreza, a sua funcionalidade, ela consegue, né, se apropriar dessa pressão e ali executar suas atividades. Né? Então, nessa perspectiva, a gente tem uma palavrinha, age in place. Né? E o age in place é uma palavra até que está, digamos, entre muitas aspas, na moda, mas é uma palavra bem antiga, né? E ela tem vários significados. Dentre umas, o direito, é o envelhecer em casa e na comunidade. Ou seja, esse direito que a gente tem de ter uma moradia minimamente digna, acessível, que atenda nossas necessidades atuais e possivelmente posteriores, certo? Então, quando a gente fala assim sobre casa acessível, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só a gente seguir rigorosamente as normativas técnicas, porque nós na arquitetura e no urbanismo, certo? A gente segue determinadas técnicas, legislações e normativas, certo? Que para aquele ambiente fique minimamente seguro, certo? E habitável para aquela pessoa, né? E mesmo com isso, muitos, especialmente os microapartamentos, né? A gente percebe que tem condicionantes ali que você fica assim duvidando se uma pessoa realmente vai ser assim ter uma dignidade até de respirar um bom ar, né? Uma qualidade do ar, essa responsabilidade recai em nós arquitetos, porque os materiais, né, emitem ali as substâncias, né, voláteis, né, que a gente fica aspirando todos os dias, né? Então, tendo em vista que a gente passa 87% da nossa vida dentro de algum ambiente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Abigail, voltando à sua pergunta, certo? Então, acessibilidade, certo? Então, vamos pensar que não só na pessoa idosa, porque muitas vezes a gente fala sobre pessoa idosa e aquela pessoa assim, ai não, eu sou muito independente, isso não é para mim, né? Bora aqui pensar em todo mundo, tá bom? Então, vamos pensar assim, Ciro, quando a gente fala em envelhecimento, não só na pessoa idosa, você está envelhecendo agora, nesse momento, eu estou, né? Quando a gente fala em envelhecimento, quais são os erros mais comuns que a gente encontra nas casas? Que você olha e fala, vai dar problema, ou isso não deveria estar aqui?
Certo, erro é uma palavra muito forte, tendo em vista nossas trajetórias, do nosso repertório cultural, né, e o advento do modernismo, mas são os equívocos, né, a gente pode dizer assim. Equívocos. Então, por exemplo, quando você tem aquelas, normalmente, né, aquelas é, mobiliários, né, aqueles móveis, né, com aquelas quinas, né, a gente tem um quadrado, né, e nas pontinhas tem aquelas quinas horrorosas que levam, atira a primeira pedra quem nunca bateu a perna em uma quina daquela, né, você sabe muito bem que dói, e qualquer momento ali a gente pode tropeçar ou até mesmo, né, ferir a nossa perna. Né? Então, uma dessas questões é você comprar aqueles protetores, né, de quina que deixa aquela borda arredondada. Né? Então, se você tiver, por exemplo, um móvel antigo, e logicamente a ideia não é se livrar do que você tem, se adaptar, né? Você vai, tendo em vista que o ambiente, né, esses pertences tem uma trajetória, tem uma memória, tem uma afetividade, né, não está ali por mero decoro, né? Especialmente em casos de pessoas mais velhas, então a gente consegue proteger essas pontinhas que ficam ali, né, expostas. E então, assim, você mantém o móvel, só que protege, né, você mesmo contra essas questões. A gente também tem que ter cuidado com a organização dos fluxos da casa, né? Então, por exemplo, poxa, uma casa muito confusa, que tenha, assim, muita sobreposição de tapete, tenha muitas cadeiras em volta, e não tenha, por exemplo, linhas coerentes, tipo assim, olha, aqueles trajetos sem nenhum obstáculo entre, por exemplo, o seu quarto e a cozinha, a cozinha e a sala, por exemplo, e a lavanderia. Então, é interessante que esses trajetos sejam bem definidos e com a iluminação coerente com ali, né? Então, por exemplo, e a cadeira, que é um instrumento básico, né, no nosso cotidiano, né, ela tem que ter algumas condicionantes essenciais, né, que vai servir para todo mundo, né? Então, primeiramente, quando você se sentar na cadeira, isso já são questões ergonômicas, tá bom? Então, você senta na cadeira, a sua perna, né, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus, entende? Ou seja, o seu pé fica bem posicionado, então você fica com a perninha assim, certo? Então, 90 graus. Então, aqui você já tem uma posição, vou até me ajeitar aqui, aqueles, né? Até me ajeitar e acha uma posição assim mais reta, né? Então, ela tem que também ter um espaldar, que é essa parte aqui de trás da cadeira, certo? Um pouquinho mais alto, para que a gente possa se encostar, né? E gerar aquele conforto, gerando um melhor fluxo de conversa, né? E acomodação. Então, além disso, a cadeira não pode ser nem muito pesada e nem muito leve. Porque se for muito leve, aquela pessoa idosa pode, por algum motivo, né, cair na própria cadeira, certo? E não pode ser muito pesado, porque se aquela pessoa está sozinha em casa, que vai ser o futuro de muitos de nós, ela vai querer deslocar essa cadeira e não vai ter força para conseguir deslocar. Então, a cadeira tem que ser, logicamente, nem muito leve e nem muito pesada. Além disso, ela tem que ter uma coisa que as pessoas esquecem muito, que é ter o braço da cadeira, né? E esse braço é essencial, Bíblia. Por quê? Porque à medida que a gente envelhece, a gente perde uma massa muscular aqui no nosso abdômen. Então, a gente passa a compensar essa perda de massa muscular a partir das nossas pernas e dos nossos braços. Então, quando você está sentado em uma cadeira, certo? Que tem braços, você apoia seus braços para se levantar, entendeu? Então, você ali pode, então, elegantemente, né, você ali se levanta discretamente de maneira autônoma, certo? Independente, sem você chamar alguém, ou me levantar aqui, por favor, me dar uma ajudinha, né? E o que mais a gente vê, Abigail, são cadeiras sem braços, né? Extremamente baixas, e também nem muito duras, certo? E nem muito confortáveis, aqueles sofás que você senta e você, assim, o sofá engole completamente, para você se levantar dali, é um sacrifício muito grande, né? Então, por exemplo, poxa, um banheiro, certo? O banheiro, você tem ali um piso liso, né? Eu não sei que fenômeno é esse brasileiro, que muitas pessoas, né, têm essa ideia de querer um banheiro de mármore, um piso polido, muito brilhante, né? Uma coisa, o piso, a cara da queda, né? Você olha para o piso assim, quer lhe seduzir, fala assim, vem até mim, né? Então, aí, o que é que a gente pode fazer? Você pode até manter esse piso, né, liso, tá bom? Porque já tá ali, você não vai gastar dinheiro tirando seu piso todo, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para fazer isso, né? Tendo em vista que dois terços da população idosa depende do SUS, então, com certeza, você não tem nenhum plano de saúde, né? Como é que vai trocar o piso todo do banheiro dela? Então, você vai na lojinha e compra a magia da fita antiderrapante.
Então, você coloca a fita antiderrapante, né? Tem várias lojas, né? Um preço bem acessível, certo? Então, você coloca a fita antiderrapante e ela é transparente. Então, o banheiro vai ficar, né, ali mais seguro para você, a partir de uma mera adaptação. Barras de apoio são essenciais e conforme você necessita, né? Então, por exemplo, a gente até estava comentando na nossa conversa, né, que não adianta a gente pegar a norma, né, especialmente na casa de uma pessoa, que cada pessoa é única, né, e a casa dela, né, tem que ser única, voltada para ela própria e de toda ali a dinâmica subjetiva e física que acontece, né? Então, por exemplo, quando eu chego em uma casa para realizar uma consultoria de adaptação, por exemplo, né, eu peço para que aquela pessoa ela simule sentar no vaso sanitário, tomar banho, né, como ela se deita na rede, né, aqui em Fortaleza, Ceará, né, a gente tem muito costume de usar redes, então tem pessoas, né, que vão se apoiar no punho da rede para se deitar, outras se apoiam na cama, né, na mesa de cabeceira para se deitar, então eu peço para fazer essas simulações, ou até mesmo, né, simular, fazer um café, fazer um suco, fazer um chá, porque ali eu já vou verificando, né, os graus ali de dependência que aquela pessoa pode possuir ou não, se ela tem ali uma mão enfraquecida, um braço, a mobilidade dela, né, ela apresenta a casa dela, né? E no banheiro, por exemplo, se aquela pessoa já tem o costume de, por exemplo, algo perigoso que eu não recomendo a mim fazer, puxar o toalheiro que está na frente dela como apoio para se levantar do vaso, né, fazer aquele movimento assim, algum momento aquilo pode não ser muito legal para ela, né? Pode quebrar aquele toalheiro. Então, o que é que a gente faz? Ao invés da gente pegar a norma e olha, colocar a norma a tantos centímetros, não sei o quê, lado direito, lado esquerdo, não. A gente vai colocar a barra de apoio aqui, né? Na frente dela, no local do toalheiro. Entende? Porque mesmo se eu colocar aquelas barras de apoio da lateral, aquela pessoa que há 15 anos faz esse movimento, ela não vai fazer do dia para a noite o movimento de pegar na barra de apoio ao lado, né? Então, a gente tem que pensar e conhecer melhor essa pessoa, tendo em vista que a gente tem a oportunidade de dialogar com ela. Eu falo demais, amiga, aí, socorro. Pode me cortar quando quiser, viu? Não, imagine, vamos lá, tá interessante. Pela sua experiência, Ciro, quem é que te chama para esses detalhes, né? Para pensar junto com as pessoas esses detalhes? Normalmente é a pessoa idosa que já começa a se preocupar, né? A pessoa que chegou aos 60 anos, ou já a família dessa pessoa? Não, geralmente a família, e sempre depois de uma queda, de algo que acontece, por exemplo, algum prejuízo cognitivo, né? Tendo em vista as questões que, logicamente, quanto mais a gente envelhece, né, mais a tendência é que a gente tenha esse declínio cognitivo que pode se desenvolver em uma doença neurodegenerativa, entre outras questões, né? Então, as famílias sempre me procuram, né? É sempre as famílias, nunca raramente é a própria pessoa idosa que fala assim, poxa, vou aqui me preocupar com o meu ambiente, né? Vou aqui tentar otimizar aqui as questões, né? Mas não, realmente, infelizmente, né? Isso não é só no nome da arquitetura também, né? No nome dos profissionais da saúde, né? Essa questão de sempre tem que ocorrer um evento, né? Um evento prejudicial àquela pessoa e ela vai procurar a mim para eu tentar ali resolver e remediar nessas questões. Ciro, eu considero muito importante a presença de um arquiteto para isso, fugindo, né, desse conceito que a gente tem da arquitetura clássica, da estética, não só da estética, porque é muito comum quando, por conta própria, você vai fazer uma adaptação para uma pessoa que teve um problema de saúde, uma pessoa idosa, ou mesmo que sofreu uma queda, transformar a residência em um ambiente hospitalar, né? Para fugir daquela cara, porque muitas pessoas, às vezes, temem em fazer alguma transformação, porque eu vou deixar isso aqui, vai ficar com cara de hospital, né? Essas transformações, elas são bem-vindas e elas fogem desse padrão hospitalar, certo? Com certeza. Eu lembrei agora de um ponto bem interessante, essa questão mesmo por exemplo, dos tratamentos
não farmacológicos, né? Porque a minha avó, ela tinha a doença de Parkinson, certo? Então, durante esse trajeto que ela ficou acamada, né, ela piorou bastante no quesito da doença de Parkinson, né? Então, e para quem não sabe, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa que não possui cura, né? Possui remediadores, né? E geralmente afeta a motricidade daquela pessoa. Então, a minha avó, ela tinha uma das mãos, né? Ela não tinha uma destreza muito boa, então ela tinha uma mão meio trêmula, né? As fazias e etc. Também tinha problemas na dicção, na deglutição e etc. E a minha avó, o principal a fazer dela de manhã e à noite era aguar a grama, né? O jardim, né? E o quintal que ela tinha na casa. Certo? Ainda existe na casa, na verdade. Então, a partir do momento que ela ficou acamada, ela é impossível, nem com a cadeira de rodas, chegar até o jardim ou até o quintal, para ela poder aguar a grama, e ela ficava, assim, muito receosa, né, e carcerada, digamos assim, né, e é delicado até falar, né, porque ela queria como é que estavam as plantas dela, se estavam vivas, se estavam bem, saudade de conversar com as plantas, né, e ela também não podia usar as xícaras que ela gostava, porque a mão tremia, né, e ela podia quebrar a xícara de cerâmica que ela gostava. Então eu fiz um combo, né, aquela minha mente criativa e no meio do corre-corre dos cuidados, né, eu peguei essa xícara, as xícaras que ela tem antiga, né, e coloquei ali terra e coloquei uma sementinha, né? Então, coloquei essas xícaras com a sementinha do lado da cama, na mesa de cabeceira, né? Então, quando ela acabava de tomar água, que ela sempre deixava um pouquinho, que ela não conseguia fazer isso totalmente, então ela jogava as gotas de água restantes da água, quando ela ia tomar a medicação de manhã e à noite, né, nessas xícaras. Então, ao longo do tempo, ela via ali crescendo aquelas plantinhas nas xícaras dela, entende? Então, ela associou essa conjuntura, né? E a partir do momento que você desperta ali o interesse, até mesmo de vitalidade daquela pessoa, né, você consegue trabalhar esse comportamento perspectiva de vida, né? Essa esperança, tipo assim, poxa, eu tô aqui tendo uma função, eu tô cuidando das minhas plantas, não do jeito que eu queria, mas eu tô aqui, né, otimizando, eu não aqui tô apenas ficando sem fazer nada, né? Então, o ideal da minha avó era sempre essa perspectiva de ter algo para fazer, contribuir com algo, e o ambiente pode tanto prejudicar, como a gente verificou aqui, quanto auxiliar nesse processo que é da longevidade qualitativa e digna. Eu falei inicialmente, quando eu te apresentei, da sua formação em neurociência. Eu queria que você dissesse o que a neurociência nos mostra sobre luz, sobre esse assunto que você está discorrendo agora. Luz, cores, ruídos, organização dos espaços e os impactos disso no cérebro do idoso. Certo. Eita, essa resposta seria assim, uma pós-graduação inteira, mas vamos tentar reduzir qualquer coisa. Você pode cortar meu áudio, que você está aqui no controle. Então vamos lá. Eu gosto de utilizar, certo? Que é a questão mais perceptiva, que todos já sentiram, quando a gente tem uma má noite de sono, por exemplo. Certo? Então, boa parte das vezes, a gente chega, depois de um dia longo de trabalho, a gente chega em casa, certo? Quando vai pensar em dormir, você olha ali o celular, e o nosso celular, certo? E o nosso celular é basicamente um sol na nossa cara, né? Por que um sol, Ciro? Bem, em toda a nossa trajetória de vida, certo? Estou fazendo esse contexto para todo mundo entender, todo mundo na mesma página. Quando a gente, desde os primórdios, né, que a gente era caçador e coletor, a gente se desenvolveu as nossas habilidades, as nossas funções hormonais, cognitivas e funcionais, mediante o claro e a escuridão. O sol nascia, certo? O sol nasceu, né? Eu vou lá caçar meu alimento, exercícios físicos, né? Estratégia, desempenho, né? E consegui aqui minha presa, cacei, vou comer minha presa, e aí já está mais ou menos de tarde, quando vai à noite, eu vou para dentro da caverna e vou dormir, certo? Sem barulho de trânsito, sem luz e sem nada, porque só existia o sol e mais nada para iluminar, né? Então a gente passou esses milhões de anos funcionando a partir do sol que nasce e do sol que desce e vem à noite, né? Então, dia e noite regulam o nosso ritmo circadiano, que é o ciclo
sono vigília que a gente tanto conhece. Então, a partir do momento que o nosso ritmo circadiano, esse ciclo sono-vigília, ele está regulado, a gente passa a ter interações comportamentais melhores, a gente passa a produzir melhor, a gente passa a funcionar com muita mais qualidade, a nossa memória fica muito melhor, então tudo funciona muito bem, muito obrigado, porque a gente foi programado a ser isso. No entanto, a partir do momento que a gente vem com a iluminação elétrica, né, a gente passa a ter prejuízos nisso. Por quê? Porque em determinado momento do dia, tá à noite, você recebe um recado, você pega o celular e pá, só na sua cara. O corpo entende que amanheceu, né? De tarde, compreende que amanheceu, né? E isso vai gerando rupturas nesse ritmo, que já está ali, né, aquela dinâmica. Então, a partir do momento que você prepara o ambiente para você expor-se à iluminação de maneira qualitativa e otimizada, né, de manhã expor a uma grande quantidade de luz e à noite reduzir ou eliminar a luz, você consegue regular o seu ritmo circadiano, você consegue dormir melhor, você consegue ali preservar as suas funções cognitivas e físicas, tendo em vista que, para quem não sabe, a nossa memória e até essa renovação neuronal que ocorre é durante o nosso sono. Então, durante o nosso sono, acontece muito mais coisas do que vocês imaginam. A gente gasta muito mais energia do que a gente poderia gastar durante o dia, porque o sono é a parte fundamental. Então, ao acordar, abrir as janelas, procurar o sol. Onde está o sol? Toda a gente fica nessa penumbra, né? Essa vibe gótica, né? Mas não precisa, né? Expõe ao sol. Nas LPIs, eu faço muito esse trabalho, né, de incentivar que todos os idosos, ao acordar, vão aproveitar o sol para que ele consiga ali absorver, né, fazer essa sintetização das vitaminas necessárias e despertar para as atividades cognitivas. Então, quando o sol vem a nós, quando o nosso olho percebe essa iluminação, nosso corpo, né, ele ativa ali o cortisol, dentre outros hormônios que são essenciais para as nossas funções executivas, como realizar atividade física, como planejamento, a atenção, a aprendizado, entre outras coisas. E ao longo do dia, a gente vai diminuindo essa iluminação. Aí agora, Abigail, uma coisa muito bacana, que é bem fácil durante a noite. Mas se durante a noite eu vou apagar, vou deixar tudo, aqui no Ceará a gente fala assim, um breu, né? Eu lembrei agora uma música de Maria Bethânia, um breu, um silêncio. Então, o breu, né, à noite, como é aquela pessoa idosa, digamos assim, que já tem ali uma acuidade visual limitada, ela vai conseguir chegar até o banheiro sem acender a luz. Ciro, que absurdo, você está louco. Calma, senhor. Vamos lá, né? Com calma. Tem algo chamado luz de vigília, que é uma luzinha que a gente coloca pertinho do chão, colado na parede. Ali a gente pega uma parede, certo? Então, ali uns 15, 20 centímetros acima da parede. E essa luzinha, ela vende, a gente tem o nome, luz balizadora, luz de vigília, que a gente encontra muito quando a gente vai nesses jardins, à noite, né, que tem aquela iluminação rasteira, certo? Então, é basicamente isso, né? E nas escadas também de algumas edificações e empreendimentos que a gente vai. Então, essa iluminação, você coloca uma, certo? Pertinho, debaixo da cama, certo? Você coloca isso no corredor e você coloca outra no banheiro. Por quê? Porque quando a pessoa idosa se levanta, aquela luz vai acender e vai iluminar apenas o caminho dela. Entende? Ela não vai chegar até o olho. Porque a preocupação, Abigail, é ter a iluminação no local certo. Quando você ilumina o nosso olho, você ativa todo esse sistema que não deve ser ativado naquele momento. Então, você está iluminando ali o percurso do quarto até o banheiro e do banheiro até o quarto de maneira segura. Porque aquela pessoa idosa que tem uma incontinência urinária, ela pode ali, por exemplo, pode pingar, né, urina durante a ida e quando ela volta, ela pode se tropeçar na própria urina. Então, é interessante deixar esse caminho visualmente acessível. Você falou aí, já respondendo a minha pergunta, né, seguinte, mudanças simples e acessíveis, né, para qualquer pessoa, que ela pode fazer em casa hoje. O que dá para também, que outro tipo de mudança, né, você falou da luz, para aumentar a segurança e o bem-estar, que tipo de mudança dá para fazer? Muita gente ouvindo essa pergunta já diz, né, tirar os tapetes. Todos eu sabia, estava demorando. Seguinte, né? Eu ainda vou, sei lá, fazer algum artigo, publicar um livro, assim,
quando o tapete não é o vilão da história. Pessoas, preste atenção, as pessoas idosas não vão deixar de cair se você tirar o tapete. 75% das quedas ocorrem em um ambiente interno, certo? E a maioria delas ocorre no banheiro. E geralmente no banheiro, o problema não é o tapete, é porque ou o piso é liso, ou aquela pessoa idosa foi realizar algum movimento, né? E ela tropeçou, né? É a questão de ter um desnível entre o box e o piso restante do banheiro, certo? Então, o tapete, ele pode até prejudicar se aquela pessoa já tiver, por exemplo, um quadro de declínio cognitivo maior, vulgo um quadro de demência, né? Por quê? Porque, pessoal, tem uma questão bem importante, Abigail, é que a moradia, muitas vezes, a gente está pensando em moradia só como um aspecto físico, certo? A gente assim, será que está na tendência, está na moda, casa cor, decoração, etc., que eu particularmente tenho abuso, porque, assim, ela pode ser maravilhosa, capa de revista, etc., mas se ela não for digna de funcionar para aquela pessoa que está morando ali, independente da idade, para mim, você não está cumprindo o papel do morar, do habitar, né? Quando a gente pensa naquele ninho de passarinho, ele foi construído pelo próprio passarinho para ele habitar de maneira confortável e segura, né? Então, aí já fica essa expressão para a memória. Então, Abigail, é importante a gente entender a moradia como esse construto relacional que ele integra o pertencimento, a identidade e dá suporte à saúde. E a eficácia dessa conjuntura estabelece uma articulação entre várias escalas. A gente conversou ontem que tem a escala micro, que vem desse domicílio e da nossa vizinhança. A gente tem a escala meso, que engloba serviços, a mobilidade e as redes sociais, né, que a Alice desenvolve, e a macro, que envolve questões de políticas públicas associadas ao direito à cidadania e ao envelhecimento digno. Então, a gente está percebendo que o morar, ele não pode ser sintetizado, a sua casa é segura, não é. Né? A sua casa pode ser um posto de segurança, mas se você não tem o direito de sair da porta da sua casa, será mesmo que você mora de forma digna? Né? Saiu agora a pesquisa, né, do Instituto Longitudinal Brasileiro, né? Foi publicado agora, foi até matéria do Jornal Nacional de ontem, que eu fiquei muito feliz, né? Que indica, né, que cerca de 1/4 da população idosa, né, tem medo de sair à rua, entende? Cerca de 22% tem medo de cair nas calçadas. Né? Então, não adianta, Abigail, a gente se preocupar só com a casa, a gente tem que lutar para essa dignidade envelhecer. E nesse contexto, né, tirar ou não tapete, essa é a questão. Eu acabei de falar que essa nossa moradia, essa nossa ambiência, que envolve aspectos subjetivos e físicos, né, ela não depende só da pessoa, né, não apenas do Ciro, não apenas da Abigail, nem do ambiente. Não depende de ninguém, ela depende da conjuntura de tudo isso, que envolve aí o nosso pertencimento, né? O nosso chegar, o nosso bom dia, né? Aquela troca de olhares, aquele abraço carinhoso, o ambiente que nos abraça, né? O ambiente que nos acolhe e nos cuida da gente, e a gente cuida também do ambiente, né? Nós somos ambientes e a ambiente está dentro da gente. Então, Abigail, por exemplo, se você já está com esse declínio cognitivo, certo? Por exemplo, né? Caso. E você tem aquele tapete como marco na sua história, um marco territorial, a partir do momento que você tira esse tapete, aquela pessoa, oxe, né? E agora? Essa mesma minha sala, né? Ela já vai ficar ali duvidando. Então, esse sentimento pode despertar um comportamento agressivo, pode gerar um comportamento alucinógeno, entende? Por quê? Porque aquele tapete para aquela pessoa poderia ser essencial não no sentido de ter o tapete, mas ali de ter um significado, né, a qualia da fenomenologia, né, que você já deve ter falado há um momento, né, que é essa experiência da experiência, é a vermelhidão do vermelho, né? Eu não consigo descrever o gosto que eu sinto do meu café, bem como você pode não descrever o gosto que você sente do seu café, né? O que você sente quando você pensa no vermelho? Entendeu? Então, a experiência de você ter ou não um determinado tapete é daquela pessoa. E nós, como arquitetos, temos a função de manter, né, minimamente essa qualia, né, essa qualidade da ambientação da atmosfera nesse ambiente. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é a magia da pergunta. Esse tapete é importante para você? Tem sentido para você? Tem? Vamos manter. Mas calma, se tem uma cadeira de rodas, por exemplo, certo? E tem que tirar esse tapete para deixar o ambiente realmente plano.
o que a gente pode fazer? A gente pega o tapete que está no chão e faz um quadro dele. A gente mantém o tapete na sala, só que ele vai ficar em outro lugar. Se der uma mesinha de centro, né? A gente pode colocar no cantinho. Vai ser uma mesinha no canto, né? Mas vai ficar ali. Se a minha avó, por exemplo, tinha várias mesas de centro espalhadas na casa, né? A minha casa era tipo assim, era basicamente ali um treino para você não cair fora da laje de casa, né? Tipo, 1000 obstáculos possíveis. Então o que é que eu fiz, né? Eu tirei as mesinhas, certo? Coloquei em outro local e peguei tudo que estava ali, né? Organizadinho, do jeito que a minha avó gostava, coloquei para cima, eu fiz prateleiras. Então, eu mantive, né? Ali os quesitos religiosos dela, né? Toda essa simbologia e as memórias, os quadros, dentre outras questões, né? Mas eu mantive no ambiente, só que em outro posicionamento. Então, muitas vezes, o layout é que faz a diferença. E não você ter ou não um tapete. Então, isso a gente tem que repensar, entendeu? Algumas vezes. Ciro, saindo das casas e indo para as cidades. Como é que as cidades brasileiras estão se preparando ou deixando de se preparar para esse envelhecimento acelerado que está acontecendo na população brasileira? Bem preocupante a situação. Mas por quê? Porque, assim, basicamente toda a lógica da estrutura urbana, né, que desenvolveu, que muitas vezes as pessoas falam, não teve planejamento urbano. Gente, tem planejamento sim. Só o que a gente não falta são leis, normativas, planejamentos, instrumentos urbanísticos, né, dentre outras questões legais e coisas, né? Então, todo esse caos, né, tem até uma plataforma que eu até recomendo, né, que é o Caos Planejado, que todo caos, ele é literalmente planejado, tá bom? Então, é o seguinte, o modernismo, ele prioriza sempre quem? A pessoa ou o carro? O carro, certo? Então, por exemplo, pegando Brasília, que foi uma cidade que foi construída do zero, né? Brasília, ela é ali, ela respira carro, respira ali as grandes quadras, respira essa mobilidade pelo carro, né? Se você quiser, por exemplo, andar ali nas superquadras, você vai demorar um pouquinho para atingir seus objetivos. Então, Abigail, a gente pode considerar que esse modernismo, ele sempre está voltado àquele homem ativo, que está ali no trabalho, está produzindo, está ali comprando, está levando seu carro, né? Tá o homem produtivo. Entende? No entanto, quando a gente pega esse produtividade após a aposentadoria, né? Então a gente vê essa problemática, porque a cidade está nessa logística de que aquele homem vai produzir loucamente, certo? E vai ter sua aposentadoria e vai ser desvinculado de todas as suas funções sociais, entende? Ele vai ser ali, de certa forma, vai ter a sua liberdade cerceada e vai ser reduzida apenas a uma habitação, a uma moradia de 4 paredes. Então, ele vai perder a sua função social, entende? E aí, Ciro, você como membro do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, quais são os desafios que você observa quando o assunto é inclusão, acessibilidade para quem está envelhecendo, ou seja, para nós? A concretização das políticas e das leis que há muito tempo existem, né? Tem um decreto federal de 2015, né, que ela obriga os estabelecimentos, né, e os próprios serviços públicos e privados que tenham a acessibilidade, certo? Não a acessibilidade apenas física, né? Porque a acessibilidade a gente não pode se resumir em rampa e em barra de apoio, não. A acessibilidade ela é física, ela é arquitetônica, ela é urbanística, ela é institucional, o respeito, o tratamento que as empresas e corporações têm com as pessoas, né? Então, é acessibilidade comunicacional, acessibilidade educativa, a sinalização, né, dos caminhos e dos percursos. E no conselho, é interessante, Abigail, que quem está de fora acha que a gente não está fazendo nada, né, que a gente está ali sendo meros enfeites. No entanto, muito pelo contrário, a gente sofre muito porque a gente quer que as coisas, de certa forma, vão para frente, se encaminhem, se desenvolvam, se reconcretizem, porque a vontade é o que não falta na gente, né? Mas o empenho e até mesmo os direcionamentos financeiros, certo? As prioridades são outras,
certo? Então, por exemplo, eu pensei, aqui em Fortaleza, especialmente, né, a gente tem um programa de Fortaleza Inclusiva, né, que prioriza essa cidade mais inclusiva a todas as idades. Então, durante no último ano, né, a gente abriu várias clínicas voltadas para pessoas, para crianças, né, com TEA ou TDAH, certo? No entanto, a gente não teve nenhum, por exemplo, abertura de um centro-dia, entende? Uma abertura de um centro de convivência, certo? Então, isso ficou assim, poxa, não que eu seja contra as crianças, não é isso, gente. O que eu gostaria que fosse feito fosse uma melhor distribuição de recursos para que ficasse mais equilibrado. Então, ao invés de, durante um ano, por exemplo, você fomentar, né, a prefeitura, por exemplo, em qualquer estado, né, abrir 10 equipamentos voltados para as pessoas, para as crianças e jovens, por que não abrir 5 equipamentos, né, metade, por exemplo, né? Deveria ser mais para as pessoas idosas, porque daqui a 3 anos, né, vai ter mais pessoas idosas do que de 0 a 14 anos, né? Então, assim, creio que falta, Abigail, uma maior sensibilização e mesmo, desculpa aqui, o bordão, né, um chá de simancol nas pessoas, né? Então, a gente tenta sacudir com evidências, né, e com tudo, por isso que é tão importante a área acadêmica nessa perspectiva, né, por isso que é tão importante, assim, que eu me esforço muito, e eu agradeço demais essa oportunidade, de levar o conhecimento de que, assim, poxa, não é um achismo, não é porque fulaninho de tal tá falando que a gente tá todo mundo envelhecendo e acabou-se a história, não, gente, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter esse senso de empatia, que nem da mesma forma do planeta. Quando a gente está falando sobre sustentabilidade, envelhecimento sustentável, por exemplo, a gente não está falando de ser ambientalista, paz e amor, amigos da natureza, abraçar uma árvore. Não. A gente pode ter todos os recursos possíveis e imaginários, mas se a gente não preservar o meio ambiente, como é que a gente vai sobreviver se a gente está nele? A gente é o ambiente. Né? Então, essa conscientização, Abigail, eu acho que você faz muito bem nesse canal, de lidar com as pessoas, com a população, por exemplo, LGBTQIA+, a população quilombola, a população indígena, a população com deficiência, certo? Então, todas as pessoas negras, as mulheres que mais sofrem na cidade devido às inseguranças, né, psicológicas especialmente, né? Então, são várias violências que acometem. E nesse Junho Violeta, especialmente, que a gente está, né, a gente aglutina na experiência urbana esses diversos tipos de violências, a institucional, a psicológica, a física, certo? A patrimonial, que a gente vê muito nos jornais, essa questão. Então, gente, basicamente, a cidade, o desenho da cidade, ser cidadão, é você ter o mínimo direito de atravessar um sinal com segurança. Eu digo muito nas minhas aulas que é quando, assim, você quer se sentir um cidadão, saia da sua casa, tenha uma calçada, atravesse a rua com segurança, chegue na padaria, seja bem tratado, tenha a independência de comprar o pão e faça a trajetória de volta. Porque uma cidade amigável, ou para todos, enfim, usem o termo que vocês quiserem, certo? Ela se anula completamente se você tem uma cidade a ser 100% acessível, e se você chegar na padaria e for maltratado, porque o caixa não tem paciência de ver você contando as moedas para dar o troco, entendeu? Então, a gente tem que repensar nessa pluridimensionalidade que envolve o ambiente construído, que ele não pode se limitar a normativas e nem o concreto. Ele tem que levar as perspectivas subjetivas, tanto coletivas quanto de cada um. E vamos aproveitar, né, a necessidade de falar nesse assunto sempre e aproveitar também esses marcos de campanhas, né, como Junho Violeta, como daqui a pouco o que a OMS colocou como marco, né, que limita, vamos falar do medo de cair, né, o dia de prevenção de quedas, de queda. Vamos falar desse medo, né, dessa pitofobia, que é, muitas vezes, a pessoa velha que tem medo de cair ou tem medo de repetir a queda. E isso acaba sendo um sintoma e limitando a qualidade dela de vida. Não, Ciro? Com certeza. E na minha pesquisa, que de mestrado, ela está aberta, todo mundo pode acessar,
certo? Então, né, durante essa pesquisa, eu até tenho orgulho de falar isso, porque eu entrevistei 236 pessoas idosas, né, com 30 perguntas, né, lá indo nas praças, questionando, além, logicamente, das questões urbanísticas que envolvem, aliás, condicionantes ambientais da praça, né? Então, essas entrevistas foram essenciais, porque não adianta a gente ter uma análise do ambiente construído e não levar em consideração a subjetividade de cada um. O que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa acha, o que aquela pessoa está fazendo ali. Ela vai para caminhar, ela vai para se encontrar com alguém, ela vai porque quer sair de casa, quer pegar um ar, enfim, né? Então, dentro dessas perguntas tinha, você tem medo de cair ou você já levou alguma queda, né? Você já caiu no trajeto ou na própria praça, né? E muitas pessoas, né, basicamente quase 90%, tinham esse medo de cair, mas não tinham medo de ir até a praça, entendeu? A diferença, a perspectiva da própria pessoa, que muitas vezes assim, poxa, mas não faz sentido, como ela não tem medo de ir na praça, mas tem medo de cair, né? Porque um medo não vai anular o outro, não é verdade? Então, assim, e as pessoas que caíram, certo? Muitas passaram um bom tempo sem caminhar na praça, né? Passaram ali, ficou também pelo oitavo período, né? Passaram de 2 a 3 meses sem ir à praça, e isso fazia muita falta a elas, né? Porque a praça, Abigail, o ambiente público, querendo ou não, pode se transformar em um espaço de acolhimento, de cuidado, que você pode ser acolhido e abraçado por uma árvore que você gosta tanto, que desde quando você se mudou para aquela cidade ela existe e você gosta daquela árvore, né? Então, são esses confluxos. Então, o dia 24 de junho, né, que é o dia da prevenção de quedas, é justamente para a gente refletir sobre essas questões, porque a própria pesquisa que eu comentei anteriormente, né, do ELSE, que passou ontem no Jornal Nacional, né, demonstrou que 21% das pessoas idosas, 22% basicamente, né, possuem medo de cair na rua, né? Então, quantas oportunidades essas pessoas estão perdendo de exercer o seu direito à cidadania, de experienciar a cidade, porque não tem uma mínima calçada, sem uma rachadura, sem uma raiz de árvore exposta, né, Abigail? Então, isso é mesmo para a gente refletir e verificar, poxa, eu tenho mesmo minha cidadania realmente efetivada, certo? A conversa de hoje é com o Ciro Ferrer, que está falando sobre arquitetura, longevidade e cérebro. Ciro, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você deixasse 10% mais de dica, uma reflexão. O que é que você gostaria que as pessoas soubessem, praticassem e refletissem? Eita, tarefa difícil, especialmente comigo. Mas bora lá. Eu acredito, Abigail, que o envelhecimento ele deve ser compreendido como uma responsabilidade coletiva de todos. Que ela não vai se focar apenas aquela pessoa da saúde, do arquiteto, enfim, forma separada. Ela é multidimensional. Que ele precisa se materializar na arquitetura, no desenho urbano, em todos os locais porque cada um de nós tem algo a contribuir, certo? Então, cuidar da cidade, que é a pauta aqui prioritária, digamos assim, portanto, cuidar de pessoas que nela envelhecem, tendo em vista que todos somos seres envelhecentes e todos queremos ser cuidados e acolhidos de maneira independente e autônoma. Creio que seja isso. Ciro, muito obrigada por sua presença, por sua generosidade, por seu tempo de vir aqui e ter a paciência de explicar muitos assuntos que foram colocados e que para muita gente é novidade. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, Abigail. Sempre ótimo compartilhar e aprender, né, com todos. Muito obrigada. Eu agradeço você que esteve presente na nossa conversa. Curta esse vídeo, comenta, compartilhe, porque outras pessoas terão acesso a essas informações que o Ciro Ferrer trouxe para a gente. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, beijo, Ciro. Tchau, tchau, pessoal.